Por que uma terra tão pequena, chamada Israel, está no centro de conflitos há milhares de anos? Desde as promessas feitas a Abraão, narradas na Bíblia, até os acontecimentos que vemos nos noticiários de hoje, Israel é muito mais que um lugar no mapa. É uma terra de fé, de promessas divinas, mas também de batalhas que atravessam gerações. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada pela Bíblia e pela história, para entender por que Israel vive em conflitos desde o início dos tempos. Prepare-se para descobrir como promessas antigas e disputas modernas estão conectadas. Para entender por que Israel vive em conflitos desde o início dos tempos, precisamos começar com uma promessa que mudou a história. Há milhares de anos, por volta de 2000 anos antes de Cristo, um homem chamado Abraão recebeu um chamado divino. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus lhe disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei." Essa terra era Canaã, o lugar que hoje conhecemos como Israel. Canaã, porém, não estava desabitada. Povos como os cananeus, amorreus e jebuseus já viviam ali, cada um com suas próprias tradições, crenças e territórios, o que tornava a chegada dos descendentes de Abraão um desafio desde o início. Canaã não era apenas especial por causa da promessa divina. Sua localização a colocava no centro do mundo antigo. Situada entre dois gigantes, o Egito ao sul, com seus faraós poderosos, e a Mesopotâmia ao norte, lar de impérios como a Babilônia e a Assíria, Canaã funcionava como uma ponte natural. Caravanas de comerciantes atravessavam suas planícies, carregando especiarias, ouro e tecidos. Exércitos marchavam por suas rotas, buscando controlar o comércio e a influência na região. Quem dominasse Canaã tinha poder sobre as conexões entre o norte e o sul, o que fazia dessa terra um alvo constante de disputas. A história dos descendentes de Abraão em Canaã começou muito tempo depois. Seus filhos e netos, como Isaque e Jacó, enfrentaram tensões com povos vizinhos, mas foi com a formação do povo de Israel que os conflitos ganharam nova escala. Após séculos de escravidão no Egito, Deus libertou os israelitas por meio de Moisés, guiando-os pelo deserto até as fronteiras de Canaã. Moisés não entrou na terra prometida, mas seu sucessor, Josué, liderou o povo na conquista. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 20, encontramos a história da queda de Jericó. Após marcharem ao redor da cidade por 7 dias, tocando trombetas e obedecendo ao comando divino, as muralhas de Jericó desabaram, marcando a primeira grande vitória dos israelitas em Canaã. Essa batalha não foi apenas militar, era um sinal de que a promessa feita a Abraão estava se cumprindo. A conquista de Canaã, no entanto, não foi rápida nem fácil. Os israelitas enfrentaram diversas cidades fortificadas e povos determinados a defender seus territórios. Os cananeus, com seus exércitos e práticas religiosas centradas em deuses como Baal e Astarote, resistiram ferozmente. Cada vitória dos israelitas, como a tomada de Ai ou Hazor, descrita no livro de Josué, exigia estratégias e confiança na orientação divina. Ao mesmo tempo, as diferenças religiosas entre os israelitas, que adoravam um Deus único, e os povos locais, que seguiam cultos politeístas, criavam tensões constantes. Essas disputas moldaram os primeiros anos de Israel na Terra Prometida, estabelecendo um padrão de conflitos que marcaria sua história. Essa é apenas a primeira etapa da nossa jornada. Em seguida, veremos como, na era dos juízes, novos desafios e inimigos testaram ainda mais a determinação do povo de Israel. Após a conquista de Canaã liderada por Josué, os israelitas finalmente estavam na terra prometida. Mas a paz que esperavam não chegou. O período conhecido como a Era dos Juízes, descrito no livro de Juízes,
foi marcado por ciclos de instabilidade e conflitos com povos vizinhos. Sem um rei ou governo central, as 12 tribos de Israel viviam unidas pela fé, mas desorganizadas, enfrentando constantes ameaças externas. No livro de Juízes, capítulo 2, versículos de 11 a 23, a Bíblia descreve um padrão. Os israelitas se afastavam de Deus, adotando costumes dos povos locais. Como consequência, enfrentavam opressão de inimigos. Então, Deus levantava um juiz, um líder escolhido para libertá-los. Entre os inimigos estavam os moabitas, que dominaram partes de Israel por 18 anos, como narrado no livro de Juízes, capítulo 3. Eude, um juiz astuto, libertou o povo ao derrotar o rei moabita Eglon com uma estratégia ousada. Outro povo, os midianitas, invadia as terras dos israelitas, destruindo colheitas e espalhando medo. Foi nesse contexto que Gideão surgiu como juiz. No livro de Juízes, capítulo 6 ao 8, lemos como Gideão, inicialmente hesitante, foi chamado por Deus para enfrentar os midianitas. Com apenas 300 homens, escolhidos por sua coragem, ele usou trombetas e tochas para confundir o exército inimigo, que fugiu em pânico. Essa vitória, descrita no livro de Juízes, capítulo 7, versículos de 19 a 22, mostrou o poder da confiança em Deus contra forças muito maiores. Mas os conflitos não pararam. Os filisteus, um povo guerreiro que habitava a costa de Canaã, tornaram-se uma ameaça constante. Vivendo em cidades como Gaza e Asquelon, os filisteus tinham armas avançadas e uma cultura diferente, o que intensificava as tensões com os israelitas. Nesse período, surge Sansão, um dos juízes mais conhecidos. No livro de Juízes, capítulos de 13 a 16, a Bíblia conta que Sansão recebeu força sobrenatural de Deus. Ele enfrentou os filisteus em combates impressionantes, como quando derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento, conforme narrado no capítulo 15, versículo 15. Sua história, porém, terminou de forma trágica. Traído por Dalila e capturado, Sansão destruiu um templo filisteu, sacrificando-se como descrito no capítulo 16, versículo 30. Sua força trouxe vitórias, mas não acabou com a rivalidade com os filisteus. Esses conflitos da era dos juízes não eram apenas sobre território. As diferenças religiosas desempenhavam um papel central. Enquanto os israelitas adoravam um Deus único, os povos vizinhos, como os filisteus e moabitas, cultuavam deuses como Dagon e Quemos. Essas diferenças criavam atritos, pois os israelitas eram chamados a manter sua fé distinta, o que muitas vezes os colocava em confronto com seus vizinhos. Cada juiz trazia alívio temporário, mas a falta de unidade e a pressão constante dos inimigos mantinham Israel em um ciclo de batalhas. Essa era tumultuada preparou o terreno para um novo capítulo na história de Israel, quando o povo pediu um rei para liderá-los contra seus adversários. Veremos isso a seguir, na Era dos Reis, quando novas guerras e divisões marcaram a Terra Prometida. A Era dos Juízes trouxe vitórias, mas também instabilidade. Cansados dos ciclos de opressão, os israelitas pediram um rei para unificá-los e protegê-los. Esse desejo marcou o início de uma nova fase na história de Israel, descrita no livro de 1 Samuel, capítulo 8. O primeiro rei foi Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Saul liderou os israelitas contra inimigos como os filisteus, que continuavam a ameaçar a terra prometida. Suas vitórias, como a batalha contra os amalequitas, narrada no livro de 1 Samuel, capítulo 15, fortaleceram o povo, mas seu reinado foi marcado por desobediência a Deus, o que levou à escolha de um novo rei. Davi, um jovem pastor de Belém, foi ungido como sucessor de Saul. Sua história começa com uma das vitórias mais famosas da Bíblia, descrita no livro de 1 Samuel,
capítulo 17, versículos de 45 a 47. Enfrentando o gigante filisteu Golias, Davi usou apenas uma funda e uma pedra, derrotando o inimigo com coragem e fé. Como rei, Davi unificou as 12 tribos de Israel, conquistou Jerusalém, que se tornou a capital, e expandiu o território, derrotando filisteus, moabitas e outros povos vizinhos. Suas guerras, narradas no livro de 2 Samuel, transformaram Israel em uma nação forte. Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, reforçando a fé do povo em um Deus único. Após Davi, seu filho Salomão assumiu o trono. O reinado de Salomão, descrito no livro de 1 Reis, capítulos de 1 a 11, foi um tempo de prosperidade e paz relativa. Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, um lugar sagrado para os israelitas adorarem a Deus. Sua sabedoria atraiu reis e rainhas de terras distantes, como a rainha de Sabá, e suas alianças comerciais enriqueceram Israel. No entanto, no final de seu reinado, Salomão se afastou de Deus, influenciado por casamentos com princesas estrangeiras e cultos a outros deuses, o que plantou sementes de divisão. A morte de Salomão trouxe o fim da monarquia unida. No livro de 1 Reis, capítulo 12, lemos que o reino se dividiu em dois: Israel ao norte, com 10 tribos, e Judá ao sul, com 2 tribos. Essa divisão enfraqueceu os israelitas, tornando-os vulneráveis a inimigos externos. No norte, reis como Acabe adotaram práticas pagãs, enquanto no sul, Judá teve reis como Asa, que buscavam seguir a Deus. A rivalidade entre Israel e Judá abriu espaço para novos conflitos, tanto internos quanto com povos vizinhos, como os arameus. Enquanto isso, impérios poderosos cresciam ao redor. No ano de 722 a.C., o Império Assírio invadiu o Reino do Norte, Israel, conforme narrado no livro de 2 Reis, capítulo 17. A capital, Samaria, caiu, e muitos israelitas foram exilados, espalhados pelas terras assírias. O Reino do Norte nunca se recuperou. Mais tarde, no ano de 587 a.C., o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, conquistou Judá. O primeiro templo foi destruído e os judeus foram levados cativos para a Babilônia, como descrito no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículos de 8 a 12. Esse exílio marcou um dos momentos mais dolorosos da história de Israel. Durante esses tempos difíceis, profetas como Isaías e Jeremias desempenharam um papel crucial. Isaías, no livro de Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 2, trouxe mensagens de esperança, prometendo que Deus restauraria seu povo. Jeremias, por outro lado, alertou sobre a destruição iminente, mas também falou de um futuro de renovação. Apesar das derrotas, a fé dos israelitas os sustentou, mantendo viva a esperança de retornar à terra prometida. Esse período de guerras, divisões e exílios preparou o palco para a próxima fase, quando Israel enfrentaria novos dominadores e lutaria para preservar sua identidade. Após o exílio babilônico, o povo de Israel enfrentou novos desafios sob o domínio de impérios poderosos. O primeiro a mudar o destino dos judeus foi o Império Persa, liderado por Ciro, o Grande. No ano de 539 a.C., Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, como narrado no livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Esse segundo templo tornou-se o coração da fé judaica, mas a terra prometida permanecia sob controle persa. Os judeus tinham liberdade para praticar sua religião, mas não eram independentes, vivendo como súditos de um império estrangeiro. No século IV a.C., o Império Grego, sob Alexandre, o Grande, conquistou a região. Após a morte de Alexandre, seus generais dividiram o império.
e Canaã ficou sob o controle dos Seleucidas, um reino grego baseado na Síria. Os Seleucidas tentaram impor a cultura grega, incluindo o culto a deuses pagãos, o que gerou tensões com os judeus. No ano de 167 a.C., essas tensões explodiram na revolta dos Macabeus. Liderados por Judas Macabeu, os judeus lutaram contra o rei Seleucida Antíoco IV, que havia profanado o templo. Após anos de batalhas, os Macabeus reconquistaram Jerusalém e rededicaram o templo, um evento celebrado até hoje na festa judaica de Hanukkah. Essa vitória, narrada em textos históricos como o primeiro livro dos Macabeus, trouxe um breve período de independência sob a dinastia Asmoneana. A independência, porém, não durou. No ano de 63 a.C., o Império Romano assumiu o controle da região. Roma instalou governadores e reis fantoches, como Herodes, o Grande, que governou com mão de ferro. Os judeus viviam sob pesados impostos e restrições, enquanto o Segundo Templo continuava como centro de sua fé. No entanto, a resistência contra Roma cresceu. No ano de 70 d.C., uma grande revolta judaica foi esmagada pelos romanos. O general Tito destruiu Jerusalém e o Segundo Templo, um evento devastador narrado por historiadores como Flávio Josefo. Apenas o Muro Ocidental, conhecido hoje como Muro das Lamentações, sobreviveu como lembrança desse período. A destruição do templo marcou o início da diáspora judaica em larga escala. Milhares de judeus foram exilados, escravizados ou dispersos por terras distantes, do Império Romano à Babilônia. Apesar disso, os judeus mantiveram sua identidade por meio da Torá e das sinagogas, onde estudavam as Escrituras e oravam. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, vemos Daniel orando em direção a Jerusalém, mesmo no exílio, um exemplo da fé que sustentou o povo. Essa resiliência permitiu que os judeus preservassem sua cultura e crenças, mesmo estando tão longe da Terra Prometida. O domínio de impérios estrangeiros e a diáspora transformaram a história de Israel. A Terra Prometida, agora sob controle romano, continuou sendo um ponto de tensões, com revoltas esporádicas, como a de Bar Kokhba no século II d.C. Apesar das perdas, a esperança de retornar a Jerusalém nunca desapareceu, alimentada pelas promessas bíblicas de restauração. Esse período de domínio e dispersão preparou o cenário para os eventos modernos, quando o desejo de retornar à Terra Prometida ganharia nova força. Após séculos de diáspora, a conexão dos judeus com a Terra Prometida nunca se apagou. No século XIX, um movimento chamado sionismo começou a ganhar força. Inspirado pelas promessas bíblicas e pela esperança de um lar seguro, líderes como Theodor Herzl defenderam o retorno dos judeus à sua terra ancestral. Esse desejo cresceu em meio a perseguições na Europa, culminando em uma onda de imigração para a região então chamada Palestina, sob controle do Império Otomano e, mais tarde, do Mandato Britânico. No ano de 1948, após intensos debates na Organização das Nações Unidas, o Estado de Israel foi estabelecido. Esse momento marcou a realização de um sonho antigo, mas também o início de novos conflitos. Nações árabes vizinhas, como Egito, Jordânia e Síria, rejeitaram a criação de Israel, iniciando a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel venceu, mas a disputa territorial deixou marcas profundas. Milhares de palestinos foram deslocados, enquanto Israel consolidava suas fronteiras. Outros conflitos seguiram. No ano de 1967, a Guerra dos 6 Dias resultou na ocupação por Israel de territórios como a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Esses eventos intensificaram as tensões com os vizinhos árabes e a população palestina.
Jerusalém, cidade sagrada para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tornou-se um ponto central de disputas. No ano de 1973, a Guerra do Yom Kippur trouxe novos confrontos, com Egito e Síria atacando Israel. Mas a guerra terminou sem mudanças significativas nas fronteiras. Esses conflitos modernos têm raízes complexas, políticas, territoriais e religiosas. A narrativa bíblica da Terra Prometida, descrita no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos de 18 a 21, onde Deus promete a Abraão uma terra para seus descendentes, continua a inspirar a identidade de Israel. Ao mesmo tempo, a região é sagrada para outras religiões, o que alimenta disputas. Apesar de acordos de paz, como os assinados com o Egito no ano de 1979 e com Jordânia no ano de 1994, a tensão persiste, especialmente com os palestinos, que buscam seu próprio Estado. O legado bíblico permanece vivo. A ideia de uma terra dada por Deus molda a visão de muitos em Israel, enquanto a história de resistência, narrada desde os tempos de Josué, ecoa na determinação do povo. Esses eventos modernos mostram que a Terra Prometida continua sendo um lugar de desafios. A seguir, veremos como essa história de promessas e conflitos nos leva a refletir sobre o passado e o futuro. Desde a promessa feita a Abraão, há milhares de anos, até os acontecimentos modernos, a história de Israel é uma saga de fé, promessas e desafios. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus prometeu uma terra e uma nação. Mas essa terra, Canaã, tornou-se palco de batalhas contra cananeus, filisteus, assírios, babilônios, romanos e, mais tarde, conflitos modernos. Cada capítulo, dos juízes aos reis, do exílio à diáspora, até a criação do Estado de Israel em 1948, mostra um povo que enfrentou adversidades, mas nunca abandonou sua identidade. Jerusalém, sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, permanece no coração dessa história. O que essa jornada nos ensina? A história de Israel nos faz pensar sobre o peso das promessas e o custo dos conflitos. Será que os desafios de hoje ecoam as batalhas bíblicas? A Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 122, versículo 6, nos chama a orar pela paz de Jerusalém. Talvez a lição seja que, mesmo em meio a disputas, a esperança de paz persiste, guiada pela fé e pela resiliência. O que você acha? Como a história bíblica de Israel se conecta com o mundo atual? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e se inscreva para explorar mais histórias bíblicas que moldaram o mundo. Que a paz esteja com todos nós.